Olá, aqui é o Gilberto Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para compartilhar com você mais um episódio da série O Inglês Enriquece. E no episódio de hoje eu quero falar de por que as pessoas não conseguem chegar ao final dos seus cursos de inglês. Quando nós olhamos para o Brasil, a gente vê que um dos maiores desafios que as pessoas encontram é que elas já fizeram 1, 2, 3, às vezes até mais cursos de inglês e não conseguiram chegar até o final. E eu quero colocar para você quais são as 5 principais razões, a gente ainda tem mais algumas outras, mas as 5 principais razões que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, porque as pessoas não terminam seus cursos de inglês. E isso não está numa ordem, você pode se identificar com 1, 2, 3, todas elas, tá? Mas uma delas é a procrastinação. Procrastinação é o hábito de deixar tudo para depois. Então, você acaba, agora eu vou assistir uma televisão, agora eu vou entrar no meu Facebook, agora eu vou sair para conversar com os amigos, e você acaba deixando a sua decisão de falar inglês para depois, a sua aula de inglês para depois. Isso para ser simples assim. A segunda razão são as dúvidas. No processo você tem dúvida se você vai chegar lá, dúvida se você vai entender o que está sendo falado na aula, se você vai entender no final da aula, se você vai entender um dia. E guarda isso, isso é muito importante, isso é uma característica sua como ser humano, não é sua em particular, é sua como ser humano, então isso é inerente a todos os seres humanos, que é o hábito de, na dúvida, o ser humano para. Deixa eu dizer uma coisa assim, a gente estava nos Estados Unidos, meu filho estava dirigindo o carro e nós colocamos o GPS para ir para o aeroporto e quando chegou num lugar a estrada estava fechada, a estrada que o GPS indicava. Ele fez a gente dar 2 voltas de retorno, mas não dava porque estava fechada, porque era uma obra, alguma coisa que parou aquele dia a estrada, né? Então a gente teve que tomar uma decisão de ir sem o GPS. E a gente não tinha certeza se a gente estava no caminho certo. Foi uma coisa impressionante. Ele estava, vamos dizer, a 100 km por hora e ele automaticamente foi descendo a velocidade para 60 km. E foi legal que eu falei para ele, se você continuar diminuindo a velocidade, a gente vai perder o voo. Mas foi um processo inconsciente. Por que ele diminuiu a velocidade? Porque ele estava na dúvida se ele estava no caminho certo. E a gente faz isso enquanto ser humano. Na dúvida, a gente para o curso de inglês, a gente não vai mais na aula e é mais um curso que a gente desiste. Outra coisa que a gente tem também é assim, é chato, tá? E eu quero dizer, se você está em alguma situação que é chata, não sei se você já assistiu a algum filme de gente que está preso, tá? Se a pessoa está presa, ela precisa sair dali, tá? Porque aquilo é muito chato, não é? Se você, até recomendo para você, se você não assistiu nenhum filme, é Um Sonho de Liberdade, tá? Então o cara tá preso e ele só pensa numa coisa, ele só pensa em fugir dali. Por quê? Porque aquela situação é muito chata. Então, se o seu curso de inglês vira uma prisão, adivinha o que seu cérebro fica pensando? Em fugir dali. E acredite, se você assistiu Um Sonho de Liberdade, você vai ver que é mais fácil fugir de um curso de inglês do que de uma prisão, né? Aí uma outra coisa também, você vai encontrar obstáculos. Esses obstáculos que eu falo não são os obstáculos do próprio curso, obstáculos que são do dia a dia. É trânsito para chegar até a escola, tá muito calor, tá muito frio, tá chovendo, trânsito, né? Então, essas coisas começam hoje eu não vou, e você perde uma aula, aí você se sente culpado, perde outra, e aí você acaba desistindo. E por último, mas como eu disse para você, não está em nenhuma ordem, né? É vergonha, tá? Você pode chegar e falar, uma vergonha para mim é maior. E às vezes o que vergonha é essa? Vergonha, por exemplo, de falar inglês, ou até de falar inglês errado na frente dos outros. Putz, eu tenho uma vergonha tremenda com relação a isso. Então essas podem ser 5 razões. E eu quero te dar aqui algumas dicas para você lidar com isso, tá? Como é que você lida com a procrastinação? Para você lidar com a procrastinação, você precisa transformar a sua decisão de falar inglês numa missão, tá bem? Imagine que se você falar inglês, alguém da sua família vai ser tremendamente beneficiado. Ou o mundo vai estar melhor porque você fala inglês. Eu gosto de equiparar isso ao caso de uma pessoa que ela descobriu que tem um tesouro enterrado no quintal dela. Quanto tempo, se você souber que tem um tesouro enterrado no seu quintal, você vai levar para começar a cavar?
você vai começar a parar tudo, você vai parar esse vídeo, vai parar tudo, você vai lá cavar. E quando que você para de cavar? Quando você achar. Aí não tem fome, não tem nada, não tem procrastinação, porque você sabe que aquele tesouro vai mudar a sua vida. E você pode fazer isso com o inglês. Com relação à sua dúvida, né? O que você precisa é de um método passo a passo, tá? Passo a passo. E quando eu terminar isso? Depois você faz isso. Quando terminar, depois você faz aquilo. O passo a passo, um manual que te recomende, um método que tenha esse passo a passo, é a melhor coisa que você pode encontrar. Com relação a ser chato, você tem que transformar isso em diversão, tá? Você tem que se divertir durante a jornada. E um exemplo que eu dou... Gente, você já viu uma criança assistindo um desenho ou um adolescente jogando videogame? Você viu o foco, a concentração? Por quê? Porque ele está se divertindo naquele processo. E que tal você transformar a sua atividade de aprender inglês numa coisa assim divertida? O que mais que você pode fazer? Transforme os obstáculos em degraus que vão levar você para o próximo nível. Sabe assim, o obstáculo... às vezes a gente, como brasileiro, a gente tem uma coisa que é uma superstição. A gente acha assim, isso aqui é um sinal que é para eu parar, isso aqui é um sinal de que eu não vou conseguir chegar. Cria o hábito. Você pegou alguma coisa, veio contra a sua decisão, então aquilo é um obstáculo. Você vai usar aquilo como degrau para levar a sua vida para o próximo nível. Sabe? É tipo assim, cada obstáculo que aparecer na sua vida, isso vai fazer de você mais durão, mais durão, mais durão, até que chega uma hora que os obstáculos desistem. E você precisa tentar esse approach, você precisa tentar essa estratégia para você ver que funciona. E a melhor forma que eu vejo de você lidar com a vergonha de falar inglês em público é tecnologia. Imagine se, ao invés de você falar inglês em público, você pudesse usar a tecnologia para falar inglês com o seu computador, para falar inglês com o seu celular e acabar falando inglês dessa forma. Então, o que eu quero dizer para você? Que as maiores razões pelas quais os brasileiros estão desistindo de falar inglês, elas têm solução. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você. Nós estamos com algumas poucas vagas abertas para o nosso programa, chama-se A Máquina de Falar Inglês, e eu quero dizer para você que, de uma maneira fantástica, nós ultrapassamos esses 5 obstáculos e outros que eu não tive a oportunidade, pelo tempo, de compartilhar aqui com você, e fomos muito além. Nesse momento, eu não tenho tempo aqui de explicar, mas eu tenho como transformar o seu falar inglês em uma missão que vai ajudar não só você, mas outras pessoas ao seu redor a falar inglês. E se você quiser saber mais como, o que você precisa fazer é clicar no botão aqui abaixo para estudar um pouco sobre o que eu estou te falando e você vai ver como você vai transformar isso numa missão. E eu tenho algo também para combater a procrastinação, né? Eu não falei que a gente, quando sabe que tem um tesouro escondido, e eu quero dar um presente para você, é um bônus extra. Você vai ver que tem um bônus lá, mas eu vou dar um bônus extra de R$500. R$500, um bônus extra. Se você clicar no botão agora, estudar e concordar com aquilo que eu estou falando e decidir falar inglês fluente de uma vez por todas. Você tem que estudar o que eu estou te falando, vai lá, clica no botão abaixo e você vai lá ver. Nós vamos superar esses 5 desafios que fazem as pessoas parar. Outros que você talvez nem esteja presente, mas eu vou explicar isso para você. Mas 2 eu quero que você olhe agora sim, porque primeiro eu quero te mostrar clicando nesse botão, você vai estudar isso e eu vou te mostrar como você pode transformar a procrastinação numa missão de transformar não só a sua vida, mas o Brasil num lugar melhor. Vou te mostrar como fazer isso e vou te mostrar como evitar o hábito da procrastinação com um bônus, é um tesouro, não é? De R$500. Então vai lá, clica no botão agora e nós nos vemos lá dentro. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.